Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, nessa celebração tão especial, nesse dia em que nós celebramos alegremente a Tua ressurreição, a Tua obra, Jesus, muito obrigado. Que o Senhor continue ministrando no nosso coração e falando com a gente nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 5, versos de 1 a 14, fala sobre o Cordeiro e Leão. Esse é o tema dessa noite que eu gostaria de falar com os irmãos, ajudar na meditação. E vamos ler então esse texto em Apocalipse capítulo 5, nos 14 primeiros versículos, aliás, capítulo todo. Obrigado. Diz assim: então vi na mão direita daquele que se assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostrando-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Tu os constituístes rei e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que há neles, e o que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, sejam louvor, honra, glória e o poder para sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos, prostrando-se, o adoraram. Texto longo, mas muito interessante, porque fala também daquele momento em que o Senhor Jesus, o Rei, Cordeiro e Leão, será honrado, glorificado sobre todos os seres da terra. E esse é o dia mais importante do calendário cristão, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. E o texto que nós lemos tem um contexto no livro de Apocalipse. João escreveu preso na ilha de Patmos. E Apocalipse significa revelação, ou literalmente tirar o véu. E na introdução diz que é a revelação de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus. E tem o propósito principal é apresentar Jesus como o Redentor do mundo, o Cordeiro. E também o vencedor de todo o mal, o Leão. E o seu plano de desenvolver isso na história da humanidade. E para compreender um pouco sobre isso, nós temos que traçar algumas linhas e construir o ensino nas Escrituras. E trazer lá em Gênesis, quando Deus criou o homem com um propósito, a sua imagem, a sua semelhança, com o objetivo principal de ter um relacionamento íntimo com Ele, de ter um relacionamento profundo com esse homem, de repartir os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos,
fazer esse homem reinar na terra e governar sobre todas as coisas que estavam aqui na terra. E nós sabemos que esse propósito, em Gênesis capítulo 1, 28, foi quebrado quando ele desobedeceu deliberadamente a orientação de Deus, tentado por Satanás. E a partir daquele momento abriu-se um parêntese, como diz Ariovaldo Ramos, há muitos anos atrás nessa igreja, abriu um parêntese na história. Então de Gênesis capítulo 3 até a vinda de Jesus, quando esse parêntese é fechado, esse parêntese todo é a mensagem profética, a mensagem falando a respeito de Jesus, mencionando a vinda de Jesus. O próprio Deus profetizou que da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O próprio Deus tirou a pele de um cordeiro e vestiu aquele homem nu, já tipificando, já mostrando, alguns autores dizem que já mostrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Jesus, que é o Cordeiro de Deus, então descrito lá no Velho Testamento, desde o Éden, quando Deus teve que tirar a pele de um cordeiro e vestir aquele homem, mas também em todos os textos do livro de Levíticos, no livro de Deuteronômio, do Pentateuco, mostrando o cordeiro, símbolo ou tipo ou sombra, como Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versos 16 a 17, tipo, uma sombra daquilo que viria perfeito, que seria Jesus. Então o cordeiro que era sacrificado, o cordeiro que era morto, o cordeiro que era colocado no altar, queimado, o cordeiro que era sacrificado, tipificava o Cristo, o Jesus que viria depois de milhares de anos. O cordeiro de Gênesis 22, quando Abraão sai com Isaac para sacrificar o Isaac, e lá na hora aparece um cordeiro, e ele é colocado no lugar do Isaac, e é assim também Cristo que é colocado no nosso lugar, que morre a nossa morte, que substitui o nosso castigo. Esse cordeiro, Jesus é o cordeiro pascal, em Êxodo capítulo 12, quando o povo está cativo no Egito e ele é liberado agora por Deus, e eles têm que matar um cordeiro, comer aquele cordeiro, colocar nos umbrais das tendas, das portas, o sangue daquele cordeiro que livraria da morte e que permitiria que eles saíssem do Egito e eles passassem então o Mar Vermelho. E a raiz da palavra Páscoa é passagem. É uma passagem do cativeiro para a liberdade, das trevas para a luz. Esse é o símbolo que Jesus pega lá na Santa Ceia e diz: esse é o meu corpo e esse é meu sangue. Ele é o cordeiro dos sacrifícios no livro de Levíticos. Ele é o cordeiro que justifica o homem diante de Deus. E os autores do Novo Testamento vão pegar esse ensino, essa revelação e trazer para a realidade. Paulo diz, ele se tornou pecado por nós, ele não tinha pecado e ele morreu nos justificando. Ou como João capítulo 1, verso 29, quando João Batista olha para Jesus e diz, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou Pedro, que vai mais longe em revelação que ele teve do Espírito Santo e diz, pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Porque aquela decisão de Deus em Jesus vir bancar a criação foi uma decisão já feita no seu coração, e Deus não tem espaço de tempo. E Jesus já tinha então se oferecido como sacrifício para o pecado da humanidade. E Pedro então traz essa revelação. Ele foi reconhecido nos últimos dias em favor de nós. Ou como diz Apocalipse, João, no capítulo 13, verso 8, diz, esse é o cordeiro que foi morto
antes da criação do mundo. Jesus é o Cordeiro que se manifestou no tempo determinado. Veio então num tempo, na história, nos dando o acesso ao reino de Deus, a restauração novamente de toda a humanidade. E Jesus se manifestou num tempo marcado para romper, para fechar esse antigo parêntese que foi aberto na história. E agora então ele entra no Cronos. Cronos é o tempo medido no nosso relógio, no nosso calendário, na nossa história. E ele entra então com o Kairos, que é outra palavra para tempo. Cronos, de cronômetro, de tempo, de calendário. Agora tem uma outra palavra que chama Kairos, que é o tempo determinado, é um tempo específico, é um tempo certo, é um tempo oportuno. E é o Kairos de Deus. E Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 4 diz, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Então, o Kairos, a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus, invadiu Cronos, a história da humanidade. E quando o Cronos é invadido pelo Kairos, pelo tempo de Deus, tudo pode acontecer. E foi assim quando Jesus invadiu a história e trouxe então a sua presença física na história, fechou o parênteses. O que o homem não conseguiu obedecer, ele veio obedecer em todas as coisas. O que o homem não conseguiu concluir, Jesus veio concluir no lugar do homem. Obedeceu até as últimas consequências. Esse é o Kairos divino, Deus invadindo a história. E quando Deus invade a nossa história, tudo muda. A nossa natureza muda. Então, Marcos capítulo 1, verso 15, quando Jesus diz assim, o Kairos chegou, o tempo chegou. Ele dizia, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nessas boas novas. Então, o tempo está cumprido, o reino de Deus está sendo manifestado aqui, agora, onde somos exortados a fazer o bom uso do tempo que nós temos. Se Jesus chegou na sua vida, a sua vida mudou, o seu cronômetro mudou. Você agora tem vida eterna. O reino se estabeleceu no seu coração. O Cordeiro proporcionou essa mudança na nossa vida. Em João capítulo 7, verso 8, Jesus sabia disso e diz, olha, eu não vou à festa com vocês, ainda não vou subir até a festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. E com a manifestação de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, nós vivemos agora num tempo novo, num novo tempo, num tempo aceitável da manifestação da justiça e da salvação. Então, nós precisamos nos posicionar no tempo que nós estamos vivendo. Nossa vida tem que mudar, porque o Cordeiro chegou na nossa vida. Então, 2 Coríntios capítulo 6, verso 2 diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Eu digo a vocês agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Jesus é o leão, o símbolo da tribo de Judá, aquela bênção que Jacó e Israel deu aos seus filhos e chamou Judá e diz, você é um leãozinho, Judá. No capítulo 49 de Gênesis, versos de 8 a 12, você é um leãozinho. E olha que profecia linda no capítulo 49, verso 10. O cetro não se apartará de Judá, nem um bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e ele
as nações obedecerão. Está falando de Jesus, o dono do cetro, profetizando na geração de Judá a vinda do Messias, do rei, do leão. Como Marcos, que representa também a figura do leão, o Evangelho de Marcos, mostrando o Messias separado, o Messias salvador, o Messias que vem reclamar a Satanás as vidas, o direito legal de governar agora passa a ser a mão do homem novamente. Então Jesus, o rei, o leão, ruge poderosamente diante do poder do mal e declara a sua derrota. Então, na sua ressurreição, Jesus se torna o leão, aquele que ruge e mostra ao inimigo o seu lugar, aquele que estabelece agora o governo sobre essa terra, aquele que mostra ao diabo onde é o lugar dele, e mostra como ele vai ser derrotado e como ele está sendo derrotado. Não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com o domínio, o governo do Senhor. Segundo o Dr. Shedd, o leão simboliza a majestade, a realeza, a soberania do Messias conquistador. Então, o leão nada teme, mas todos temem o leão. Então, um dia, todos se inclinarão diante do leão. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ou como diz Amós, capítulo 3, verso 8, rugiu o leão, quem não terá medo? Falou o Senhor, quem não profetizará? Ele é o cordeiro e ele é o leão. O reino de Deus estabeleceu em Jesus o seu governo. Ele é o governo. E a mensagem de Jesus era essa. E o cordeiro então entra como aquele que dá passagem para nós entrarmos no reino. Através do seu sacrifício, Jesus nos dá acesso ao reino. E o rei leão é aquele que nos introduz à autoridade do reino. Então, o reino de Deus não é uma região, um local, mas a autoridade soberana de Deus sobre todas as coisas, tanto no céu como na terra, tanto nas visíveis como nas invisíveis, tanto nasquelas que são presentes, tanto naquelas que serão futuras. Ele é o Senhor da história. Ele é o que tem domínio acima do domínio de qualquer homem. Ele é a entrada no reino. Ele veio para mudar a história humana. O rei, com o seu reino, estabelecendo o seu reinado sobre todo o homem. É o que diz Apocalipse capítulo 11, verso 15. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Jesus é o Cordeiro, as boas novas de salvação. Em Jesus Cristo, o reino de Deus se tornou visível, presente, no amor e no seu poder. Embora ainda não na sua plenitude, porque nós estamos ainda no já e ainda não. Ele se consumirá, ele terá o seu ápice, o seu fim, quando ele voltar. Mas enquanto estamos aqui, a missão de Jesus foi, Marcos 11, 5, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus é o leão, o reino e o poder, atuando para libertar as pessoas do poder de Satanás, de curar os enfermos, de perdoar os pecados. O seu poder é mostrado decisivamente na morte e na ressurreição de Jesus. Ele veio, morreu e ressuscitou. Esse poder foi manifestado. E o mesmo poder que levantou Cristo dos mortos atua em nós. Ele é o Cordeiro. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse todas as coisas, no céu quanto aquelas que são na terra, estabelecendo paz pelo seu sangue,
que foi derramado na cruz. Ele é o leão, onde o reino de Deus estabelece uma nova ordem social. Ele veio para trazer harmonia entre a humanidade. Um meio ambiente baseado no amor e na justiça e na santidade. É isso que Isaías diz no capítulo 32, verso 17. O fruto da justiça, que é o ato de Cristo na cruz, será a paz. E o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Então, ele promete nada mais, nada menos do que um novo céu e uma nova terra. É o que 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13 diz: um novo céu, uma nova terra, nas quais habita a justiça. E nós aguardamos isso se consumar. E nós esperamos isso se consumar. Mas enquanto estamos aqui, nós devemos anunciar o reino, estabelecer o governo em todas as áreas. Como Paulo diz, repetidas vezes, o plano de Deus é unir, reconciliar, abraçar todas as coisas em Cristo. Por isso ele é o cordeiro e o leão, duas figuras contraditórias que reconciliam as coisas, todas as coisas. Então o reino se refere à reconciliação na esfera, de todas as esferas da humanidade. O ser humano tem várias áreas e o reino vem para colocar ordem, alinhar todas as coisas na vida de um homem. Então o plano de Deus é incluir a redenção da vida do homem em todas as dimensões. Nesse sentido, a vida espiritual é emocional, é ecológica, é social, é política, é cultural. Todas as áreas. Trazer tudo isso em harmonia com o reino de Deus. Estabelecer a justiça do Senhor. E só Ele, o Cordeiro e o Leão, pode conceder e nos revelar essa realidade. Cristo é o centro do reino. Ele é o leão. E o Pai o constituiu Filho, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16, 17 a 14. Por isso, somente Ele é digno de abrir o selo. Só Ele foi digno de abrir o selo. E no término de todas as coisas, e no final de todas as coisas, o Cordeiro e o Leão, no ápice, no fim de todas as coisas, na consumação de todas as coisas, Apocalipse 21 e 22, Ele habitará no nosso meio e nós habitaremos nele. Ele é o Cordeiro, Ele é o Leão. Nessa noite nós celebramos a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Esse final de semana é uma declaração viva do que pode acontecer todos os dias da nossa vida, todo instante do nosso tempo, porque o tempo de Deus invadiu nós, porque o Cordeiro possibilitou uma restauração de todas as coisas, porque o leão estabeleceu o seu reino, o seu governo em nossa vida. Nós podemos, todos os dias, experimentar essa realidade e compartilhar dessa realidade a todas as pessoas. Amém, queridos?